Então, voltando aí, pessoal, eu fui descarregar o vídeo ali que já tinha preenchido o cartão de memória. Então, quanto ao grau de sigilo, aí você tem que pegar as definições de cada um: ultra secreto, secreto, reservado. Aí tem um documento pessoal, você vê a lei, decreto que se aplica, como se desenrola. E o ostensivo é o que todo mundo pode ver, né, no âmbito marinha, né, algo que não tem um grau de sigilo, na verdade. E o reservado, só aquele grupo pode saber, enfim. A Nodan, o overview da Nodan é esse, que eu passei no vídeo anterior, né, que cortou ali, né, deu aquela parada. Então agora vamos a nível da prova. A prova, ela vai pegar o capítulo 1 e 2, que é a base, e ela pode perguntar alguma coisa de confecção de documento. Tem também os documentos eletrônicos, né? Como é que os documentos eletrônicos tramitam no meio marinha, né? Se pode pegar ali e enviar, se pode tramitar algum documento via e-mail, via WhatsApp, algumas questões assim que podem gerar dúvida, ali na questão das alternativas, né? Porque nem sempre o que está escrito é a forma usual que você faz, a forma prática, né? Existe ali a forma real e a forma ideal, né? A forma ideal que está no papel, nas apostilas, e a forma real é o que acontece às vezes no dia a dia, para o trabalho poder fluir, para o processo, né, poder seguir adiante. Então é ideal ter a consciência de que prova vai cobrar exatamente o que está escrito. Apesar da sua experiência de bordo ser extremamente importante, às vezes tem algumas questões que realmente tem que se fazer a cariação com a apostila, né, ou com a publicação, né. Então, beleza? Então, Nodan acabou. Então, agora nós vamos para cave, que é o que eu bati já. Cave está muito batido aí pelo canal, né? Que é a Camaleão 1201, combate a incêndio, né? Tem combate a incêndio, aí também tem a Camaleão 1212, né? Na minha época era Camaleão 1212, não sei se de repente mudou. É a sobrevivência no mar, né? Questão de classe de colete, basicamente básico de sobrevivência no mar. Quanto maior a temperatura da água, o náufrago tem mais condições de sobreviver. Se ele cair em condições físicas razoáveis, se ele não cair machucado, não cair desacordado, né? E o colete, classe de colete ali, né? 1, 2, 3 e 4, né? A questão ali de não comer nas primeiras horas, nas primeiras 12 ou 24 horas, né? Quem faz a manutenção das balsas salva-vidas do casulo, como elas são acionadas, né? Via ampola de CO2. Sobrevivência no mar basicamente é isso, né? Quais são os procedimentos a serem feitos a cair, quando cai um homem na água, ou quando tem exercício de um homem ao mar, né? Içar a bandeira hóstica, botar a tecla móvel do GPS, lançar o fumígeno na água, os apitos, né? A questão dos apitos. Então, esses procedimentos, que a nível de prova irá ser cobrado. E lá na apostila tem toda a mecânica que acontece. Então, o principal é o que eu passei aqui para os senhores. Tem outras coisas que podem ser cobradas? Tem. Mas, em suma, a base sólida, o principal é isso. Sobrevivência no mar. A questão do combate a incêndio, combate a alagamento, recursos de caves, equipes a serem empregadas, dinâmica do incêndio, né? Isso aí a gente já bateu muito aqui no canal, também é um assunto onde é comum, porque exercício de cave segue ali a cinemática, né, das equipes, tempo de guarnecimento, troca de equipes, os recursos empregados, a câmera TIC. Então já são coisas bem faladas, né? E fazem parte do nosso dia a dia, né? A roupa, por que a Suporte Bravo usa roupa Fernô, capacete bombeiro com lanterna, quem usa a câmera TIC, por que se usa a ampola de respiração autônoma, número 1 de ataque, número 1 de proteção, contenção, selagem, limite primário de fumaça.
Tudo isso é um overview, onde você tem que ter a mentalidade de como aplicar isso nas situações. E se tiver um estudo de caso, qual é a cinemática a cumprir, para que eu vá marcar a resposta certa. Tem um estudo de caso, independente do que ele está falando, pegou fogo no navio NE Chiquinho. Qual é a equipe, ou como é a dinâmica? Primeiro, minha turma de ataque rápido, depois a turma de ataque rápido é rendida pelo suporte alfa em até 3 minutos. Se a suporte alfa não der cadência, vem a suporte bravo em até 8 minutos para render. Enquanto isso, o líder do reparo vai estabelecendo os limites para o mar de fumaça. Por quê? Porque o método de propagação do fogo é irradiação, condução e convecção, ou seja, a fumaça, que é a convecção, ela pode propagar incêndio em outro compartimento e aumentar a área do sinistro. Então, como é que eu vou tirar a fumaça? Através do siroco, botar o siroco. Eu preciso usar máscara eu preciso usar a máscara de respiração autônoma quando o incêndio é em convés abertos? Preciso, não preciso? Toda essa dinâmica você engloba o CAV. Então essa é a mentalidade que você tem que ter. Porque como sargento, vocês serão líderes de equipe, líderes de reparo, controlador de máscara. Então o CAV das matérias, o CAV não é só para prova. E o CAV ele está relacionado ali. Se evoluir para um posto de abandono, aí você já tem a questão da sobrevivência no mar. Se dentro do CAV tiver um acidente pessoal, aí você já vai para primeiros socorros. Esse acidente pessoal foi classificado em quê? Ele é emergência ou urgência? Ele é hemorragia, choque elétrico, traumatismo, ele é uma fratura? O que é? Quais são os primeiros socorros? Quais são os primeiros protocolos que eu vou cumprir dentro da cena de ação? Quais são as possíveis situações que podem acontecer? Então o CAV, ele é uma matéria que ele já está entrelaçado, ele pega outras matérias em si, né, da parte prática, né, que é o que? CAV, PRISOC e a sobrevivência no mar, beleza? Então é bom dar sempre refrescar esse conhecimento. Então, de CAV já falei, né? E também das matérias que engloba. Primeiros socorros, né? É ideal vocês buscarem lá a apostila de PRISOC, do curso de primeiros socorros que a Marinha tem, né? E também aí buscar os protocolos, né? Os protocolos de tratamento. Geralmente o curso de ESP tem um módulo primeiros socorros como matéria de curso, né? Então, sempre busca lá a apostila do seu curso que fala sobre primeiros socorros, dá uma lida, né? Vê o que as provas anteriores cobram, mas tem aquilo tem a ponto dos primeiros socorros que você nunca pode duvidar, que é o que? A diferença entre sangue venoso e arterial, quais são os sinais apresentáveis por uma vítima que está com hemorragia interna, né? Quais são os sinais apresentados por uma vítima que está com insolação, né? Quando o cara cai e tem um traumatismo, quais são os primeiros socorros aplicáveis? Um afogado, qual é a dinâmica do afogado? O que eu preciso fazer para recuperar o afogado? Quando aplicar a oxigenoterapia? Então isso aí já é uma questão também que é fundamental saber, entendeu? Então esse é o overview de CAV, PRISOC e sobrevivência no mar. Aí nós já fizemos NODAM, essas três. Aí agora, pessoal, eu vou falar de história naval. O overview de história naval. Cara, são 4.000 a 6.000 anos de história do homem, né? História escrita. E desde que o homem é homem, fez ali a aldeia dele, né? Com o seu pessoal, surgiu a necessidade de proteção, vigilância, montar aquele grupo armado com lança, escudo. Depois esse grupo teve que atravessar um rio, atravessar um oceano, aí fez uma canoa, fez navio, enfim. História é dividida em guerras púnicas, guerras modernas e guerras contemporâneas. Esses são os 3 períodos da história, que são quase
4.000 a 6.000 anos. O principal, cara, a nível prova de marinha, é você saber a atuação da Marinha do Brasil nas duas grandes guerras, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, com o desenvolvimento da Marinha nesse período, quais foram o que aconteceu, como se desenrolou, quais foram os pontos principais, quais são os nossos heróis de guerra referente à Marinha do Brasil, quais foram os seus feitos. Nesse ponto, como surgiu o navio aeródromo, como surgiu o submarino, como é que está o projeto de submarino nuclear, qual vai ser o impacto do uso do submarino nuclear para a nossa frota. Isso aí já é uma questão de história contemporânea, moderna, as grandes navegações, os países que promoveram as grandes navegações, quais foram as nossas capitanias hereditárias, a história do nosso Brasil em si e a atuação da Marinha nela. Então você pega ali a partir de 1500 para frente, mas aí na prova do ano passado teve a questão ali daquela questão lá da Grécia, de Roma, né? Que fala ali da batalha naval que teve. Então, pessoal, assim, é bom saber também em um contexto mais abrangente, mas foca mais nessa nossa questão aí, pô. História do nosso país, né? E como a Marinha do Brasil ajudou no desenvolvimento do nosso país, qual foi a sua participação. Isso é fundamental saber também, né? Que história não tem como chegar aqui e começar a pontuar, porque são 4.000 anos de história, né? Então são muitas questões que podem surgir. História é a matéria que você é mais longa, você tem um leque maior, então às vezes você foca num período da história ali e o cara te pergunta outra, ou às vezes não vem questões suficientes. Quando eu falo base sólida, é porque Cave, Prissoc, Nodan, liderança, sobremar e vamos botar outra matéria aí de complemento, a própria história, mas deixa ela um pouco de lado. Essas matérias aqui é fundamental, cara. Faz parte ali da essência de ser um sargento.